Então vamos lá levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a quem a gente vem buscar nesta casa, que nos acolhe. Pedir a eles a proteção, o amparo e a luz. E a gratidão por mais uma vez estarmos aqui, para ouvirmos os seus ensinamentos através da fala da nossa querida Ivonete. E esses ensinamentos possam falar fundo no nosso coração, nos auxiliando no nosso dia a dia, na nossa jornada, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Mestre querido Jesus, nós sabemos que tu estás aqui conosco, nos auxiliando a harmonizar o nosso corpo, o nosso espírito, para que possamos assimilar bem tudo que vamos ouvir hoje. Olhe por cada um de nós, Senhor. Que a espiritualidade amiga possa envolver a mente e que ela possa tocar os nossos corações, fazendo com que o nosso espírito possa atingir, através dos nossos pensamentos, o nosso Mestre querido Jesus. Se conosco sempre, Senhor, que nós possamos te sentir em nosso coração e assim seguirmos adiante. Gratidão, gratidão por mais esse dia, por mais essa noite, onde vamos aprender e relembrar um pouco mais dos teus ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós as suas bênçãos sempre. Gratidão, gratidão, mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ouvir aí. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe em mais esse encontro, mais essa oportunidade de estarmos reunidos em torno do seu Evangelho, buscando a luz do entendimento. Jesus que nos disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas, Ele também estaria presente. E essa é a nossa certeza. Nesta noite, Jesus está junto de nós, vem ao nosso encontro, envolve-nos, envolve a cada um de nós na bênção que nós tanto precisamos, o bem que nós viemos buscar. Tenhamos a certeza de que estamos sendo amparados nesse momento. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 354, quando ele trata da fé, ele diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então a fé, nas palavras de Emmanuel, ela é uma relação direta entre criatura e Criador. A fé é uma expressão individual, íntima da fé, porque ela se traduz nessa certeza em Deus. E no dizer de Emmanuel, a fé ela não depende de religião, ela não é um privilégio dessa ou daquela religião, independe. A fé ultrapassa esse limite religioso, como ele coloca. Ela vai além da necessidade de cultos, da necessidade de dogmas, de qual expressão seja, para que se possa sentir. Independe de crença. A fé é um sentimento, que a gente não tem como explicar. Não tem como a gente explicar a fé. A gente só pode sentir a fé. Então, ela não é uma relação com um vínculo com alguma escola religiosa. Esse é o vínculo da criatura com o Criador. É o nosso vínculo com o Pai, o nosso vínculo com Deus.
No Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos encontrar essas palavras de Jesus. Tudo quanto pedirdes em meu nome, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E já no capítulo 16, caminhando um pouco mais, então as palavras que ali estão narradas como as palavras de Jesus, diz assim: pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Então, Jesus está dizendo para nós, ali no capítulo 15, que Ele vai interceder ao Pai, junto ao Pai, vai interceder por nós, junto ao Pai. Mas Ele também diz que vai chegar um momento em que não haverá mais necessidade dessa intercessão. Porque Ele diz assim: o Pai é o mesmo, e o Pai vos ama. Porque Jesus sabe que nós chegaremos numa condição tal, no nosso processo de evolução, no nosso processo de crescimento, um dia nós atingiremos um tal nível que nós não necessitaremos mais dessa intercessão de alguém que faça essa ponte, essa ligação com Deus. Quando ele diz assim: porque o Pai vos ama, porque o Pai é o mesmo, nós vamos passar a ter essa relação direta com o nosso Pai. Então Jesus está dizendo: só vai chegar um dia em que não será mais necessário uma intercessão. Essa relação será direta entre vós e o Pai, entre criatura e o Criador. Nós sentiremos, nós faremos essa conversa direta com o Pai, nós sentiremos a presença divina dentro do nosso coração. Hoje a gente ora a Jesus, hoje a gente ora a espiritualidade, pede aos nossos benfeitores, a gente pede ao nosso anjo protetor, que interceda, que leve as nossas preces, a nossa rogativa ao mundo espiritual, a Deus. Mas um momento haverá na nossa evolução, no nosso crescimento, em que nós teremos uma profunda relação com o Pai, não havendo mais necessidade de nenhuma intercessão dessa. Isso porque antes de Jesus, a relação que se tinha de Deus, o entendimento que se tinha de Deus, era uma relação de um senhor com os seus escravos, com os seus servos. E Jesus então vem e desconstrói esse entendimento. Jesus nos diz que a relação que existe é uma relação de pai com filho. Deus é pai e nós somos filhos. E uma relação desse nível, o que ela pressupõe? Uma relação de pai e filho pressupõe amor, confiança, certeza, respeito, cumplicidade. Não é mais uma relação distante e fria de um servo com o seu senhor, mas uma relação de um pai amoroso, uma relação de um pai que cuida dos seus filhos. Por isso que Jesus vai dizer assim: qual de vós, que se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe lhe dará uma cobra? Se vós, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, a fé é esse cuidado de Deus para conosco, essa relação íntima nossa com o Pai, que cuida de cada um de nós. E a fé, ela não nos é dada. Ninguém chega e fala assim: vou te dar um pouquinho de fé, vou te dar um tantinho aqui de fé. A fé, ela é construída, a fé, ela é constituída, ela vai sendo construída como uma construção. Ela não acontece no estalar de Deus. Uma construção, ela pressupõe tempo, ela pressupõe dedicação, que você se dedique à construção desse sentimento. Emmanuel, no livro Vinha de Luz,
no capítulo 40, ele tem uma mensagem que ele trata sobre a fé e ele diz assim: a árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações do homem. Então ele traz aqui a árvore, a fé como uma árvore, e que ela não nasce por um milagre no coração. Hoje eu acordo e eu tenho fé. Ela não nasce miraculosamente no coração do homem. Então, semelhante à construção, a árvore também ela requer tempo. A árvore é o plantio, a árvore é o crescimento, é a germinação, né? Depois vem a florada, vem os frutos. Então ela vai requerendo tempo, dedicação, né? Construção. E aí ele prossegue nessa mesma lição dizendo assim: a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então, requer um esforço, requer que a gente se empenhe nessa construção da fé em nós. É serviço. E a gente vai encontrar Paulo dizendo assim: peleja na fé. O que é pelejar? Eu lembro muito desse termo, eu gosto, acho ele muito interessante, porque ele me lembra o meu avô dizendo: eu estou aqui pelejando com a vida. Pelejar não é a lida, não é o trabalho, não é você lidar, você ali trabalhar com algo. Então, a peleja da vida, Paulo diz assim: peleja na fé. Ou seja, trabalha na fé. Trabalha para conquistar, para construir essa fé no seu coração, né? E fé é isso, fé é um trabalho. Ele é um exercício, ninguém nos dá. Não é um dom que a gente nasce com ele e pronto. Né? A gente vai conquistando. E vamos ver um exemplo da fé que foi sendo construída ao longo do tempo. Voltando ao tempo de Jesus, quando ele estava ali com os seus discípulos, certa vez, os seus apóstolos estavam no barco, em pleno mar, quando vem de longe um homem que vem caminhando sobre as águas. E eles ficam ali, né, tentando discernir quem era, e Pedro diz assim: se és tu, Senhor. Eles começam a achar que é Jesus, né? Falaram: se és tu, Senhor, leva-me a ti. E Jesus então estende os braços e convida ele para que ele vá. E Pedro então começa a caminhar sobre as águas. Mas quando ele sente as águas, né, batendo ali nos seus pés, ele treme, ele tem medo e começa a afundar. E clama por Jesus. Jesus então vai ao seu encontro, traz ele, socorre ele, ampara ele. Mas Jesus diz assim para ele: homem de pequena fé. Eu fico me pensando no lugar do Pedro, né? Eu nem ia, né? Eu nem começava a querer andar sobre as águas, né? Que pretensão a minha. Mas o tempo passa, depois desse episódio, o tempo passa. A convivência com Jesus já tinha sido estreita e longa. Já estamos próximos ali da prisão e da crucificação de Jesus. E Jesus, num dos últimos diálogos com os seus discípulos, diz assim: eu serei traído e eu serei abandonado. E os discípulos começam a discutir entre eles, achando que um horror. Serei eu, Senhor, que vou lhe trair? Serei eu? Cada um perguntando, né? E aí quando ele diz assim: serei abandonado, Pedro fala assim: Senhor, eu jamais vos abandonarei. Eu irei convosco até a morte. E Jesus diz a ele assim: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem te fazer tombar, como o vento tomba o trigo. Mas eu roguei ao Pai que fortaleça a tua fé. E tu, quando te converteres, ampare aos teus irmãos. Quando te converteres, mas Jesus já estava para ser crucificado. E Pedro não estava convertido ainda. E logo a seguir Jesus diz assim: e te digo mais, ainda hoje,
antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele que tinha dito: Senhor, eu jamais vos abandonarei, estarei convosco até a morte. E antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou. Titubeou na sua fé. A sua fé, na hora decisiva, a fé vacilou, mostrando para todos nós que nós também podemos vacilar na fé. Se aquele apóstolo que estava ali, lado a lado, ombro a ombro com Cristo, vacilou, nós também podemos vacilar na nossa fé. E Jesus anteviu essa situação. Por isso que ele disse assim: e tu, quando te converteres, ou seja, você ainda não percebeu, você ainda não projetou tudo aquilo que foi dito, tudo que você já viu, tudo que você já presenciou, você ainda não introjetou. A gente pode estar muitas vezes convictos, mas convertidos provavelmente ainda não. Todos nós que estamos aqui estamos convictos. Alguém tem dúvida de Jesus aqui? Alguém duvida do Cristo, do seu Evangelho? De forma alguma. Mas será que nós conseguimos dar o nosso testemunho de conversão, de viver a fé em Cristo? Eu não sei. Aí cada um fala por si, né? Agora a gente fica para pensar. E o tempo passou, Jesus foi preso, foi condenado, foi morto, foi crucificado. E depois ele volta, e passa ali 40 dias com seus discípulos, orientando um, conduzindo o outro. Foi quando ele disse a Pedro, perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Olha o Pedro de novo na enrascada. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O tempo passou. Certa vez Pedro, caminhando pela cidade, pela vila, tinha um paralítico pedindo ajuda, pedindo esmolas. E Pedro para diante dele e diz assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. E saiu saltitante, louvando a Deus, gritando ao mundo aquele milagre. Então, aquele mesmo homem que vacilou na fé, aquele mesmo homem que negou Cristo, pela fé, ele curou o mundo. Pela fé que ele construiu dentro dele. Por isso, Emmanuel dizer que a árvore da crença, a árvore da fé viva, não cresce miraculosamente no coração do homem. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. É muito esforço. É muita dedicação para isso, E Pedro foi construindo, constituindo essa fé. Ele conseguiu, ele se esforçou, ele carregou a amargura da negação. E apesar disso, ele conseguiu superar ao ponto de curar uma pessoa. Pois ele diz assim: o que eu tenho, eu te dou. E o que é que ele tinha dele? A fé. Era a única coisa que ele tinha dele ali, era a fé. Então, o que eu tenho, eu te dou. E foi por essa fé que ele curou aquele homem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec também tratando sobre a fé, ele nos traz algumas características da fé. E ele vai dizer assim, em um momento: a fé é calma em si mesma. A fé é calma, ela é branda, ela é calma em si mesma. É característica da fé ser calma. Então, ela não é aquele estardalhaço, não precisa de estardalhaço, não precisa de barulho, não precisa de espetáculo, ela não precisa
daquela coisa ruidosa, não precisa de grito. A fé é calma em si mesma. Ela é calma porque ela vem da certeza em Deus, dessa absoluta certeza em Deus. E depois ele ainda diz assim: a fé é revestida de humildade. Ela é humildade porque ela é essa certeza em Deus, a certeza no ser superior, mas muito superior à nossa capacidade de entendimento. A gente coloca-se de maneira humilde diante do Pai. E aí a gente clama, a gente pede humildemente a Deus. Será que Deus não sabe o que nós precisamos? Mas falam os Espíritos que é o nosso exercício de humildade. Orarmos, e rogarmos a Ele essa proteção, essa bênção que nós estamos procurando. É o exercício de reconhecermos a sua grandeza, a sua infinitude nas nossas vidas. Depois ainda Kardec vai dizer assim: a fé é ativa, mãe da esperança. A gente só pode ter esperança quem tem certeza, né, gente? Esperança daquela do verbo, não ficar esperando, mas do verbo esperançar, de guardar essa certeza, de ter essa certeza de que vai dar certo, que as coisas são como são, e é assim que é para ser, e a gente vai conseguir. Então essa esperança, essa fé é a mãe da esperança, dessa certeza em Deus. E ele diz ainda, entre muitas características, estou citando só algumas, a fé é empolgante. Quem cultiva a fé não tem mau humor. Vocês já perceberam isso? É tão gostoso estar junto de alguém que tem fé, que tem ela transborda aquela certeza, É uma pessoa que nunca está desanimada. A gente conhece pessoas que contam dos seus problemas dando risada, Ou você está rindo de nervoso, ela está rindo de aceitação, mas ela conta sorrindo, conta às vezes as maiores tragédias com uma forma calma, sorridente, porque ele fala: quem cultiva a fé tem bom ânimo, não é mal-humorado, e essa fé ela é contagiante. No Livro dos Espíritos, na questão 659, nós encontramos essa resposta dos Espíritos: orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. E Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então esse quarto simboliza o íntimo do nosso coração. Voltemos, para dentro de nós, para o nosso altar sagrado. A obra de Souza vai chamar o nosso coração de o altar íntimo, do nosso altar sagrado. A gente não precisa de templo, a gente não precisa de imagens, a gente não precisa de nada exterior. Volta ao teu templo íntimo, volta ao teu coração. E Deus, que sabe o que vai em secreto, te recompensará por essa confiança, por essa sinceridade. Gilberto Gil tem uma música que diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Então, é um despojar de si, é se colocar diante dessa grandeza que é Deus, de uma forma inteira, despojar de tudo, É ter o coração aberto para esse encontro com Deus, para esse momento íntimo e particular,
para essa relação de criatura com o Criador, de filho para com o Pai, de nos debruçarmos no seu colo e nos deixarmos ali sermos levados. É absoluta certeza, né, para termos esse diálogo íntimo e particular com o Criador. Maria Teresa, uma vez perguntaram para ela: o que a senhora fala para Deus quando ora? Imagina Maria Teresa orando, né? Devia ser uma coisa linda. Aí as pessoas: o que a senhora fala para Deus? E ela disse assim: nada, eu só escuto. E aí, lógico, a pessoa falou, né? E o que Deus fala para a senhora? Nada, ele só escuta. Então tem que haver muita intimidade, muita relação íntima e pessoal para se estar junto do outro, não dizer nada e compreender tudo, sentir tudo. É uma entrega, é uma confiança realmente absoluta para que a gente possa estar junto sem dizer uma palavra, sem dizer nada e compreender tudo, tudo. Sentir-se pleno, sentir-se realizado, sentir-se acolhido. Não é assim? Quando a gente está numa angústia daquelas danada que faz o coração e a alma ficar angustiado, e a gente, de uma forma muito sincera, se entrega à oração, esquece tudo no entorno e ora de toda a alma, de todo o coração, mas não dá minutos, a gente sente aquela paz, a gente sente aquela mão que entrou aqui dentro e parece que tudo clareou, aquela tempestade que estava aqui dentro, aqueles pensamentos confusos, aquela situação dolorosa, aquela angústia, isso foi. E fica uma leveza, uma coisa tão boa, uma sensação que vai dar certo, confiança, certeza, eu não estou só. É tão bom nesses momentos, é tão bom termos essa comunhão com o Pai. Outro exemplo de fé, de confiança, é a passagem do centurião romano, né? Que chega para Jesus, né? E diz assim: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe diz então: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. E esse era um centurião, um homem do exército, da guerra, não era um homem religioso, né, dedicado à religião. Ele era um invasor, ele era um opressor. Ele mantinha ali soldados sob o seu domínio para oprimir, para manter o povo, né, sob o comando, o jugo romano. E quando ele disse isso a Jesus: Senhor, se eu, que sou um centurião, tenho soldados ao meu comando, e eu digo: vai, e eles vão, o Senhor, que é o Messias, não precisa ir na minha casa, eu uso digno. Só dizei aos seus soldados, né, da espiritualidade: vá, e eles vão, e meu servo será curado. Ele tinha certeza de que o servo dele se curado. E Jesus diz assim: jamais vi tamanha fé em todo Israel. E Jesus não disse isso a um doutor da lei, a um rabino, né? Ele disse isso a um centurião romano, a um general, a um comandante de exército. Jamais vi tamanha fé em todo Israel. Então, que as nossas vidas, né, os nossos dias possam ser todos dias de oportunidades para que a gente vá entendendo o significado dessa presença de Deus em nossa existência, fortalecendo essa confiança, essa certeza absoluta de que nós não caminhamos sós,
nós, nenhum filho de Deus está desamparado da sua misericórdia. Que a gente possa, em todos os momentos, sejam eles bons, os não tão bons assim, a gente encontrar motivos para fortalecer em nós esse sentimento maior que é a fé. E aí, a nossa benfeitora Alta de Souza tem uma mensagem no livro Parnaso de Além Tudo, que ela diz assim: mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volte ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos nós, agora e sempre.